vamos orar e vamos fazer uma oração especial aqui. Mas antes eu convidei o pastor Mateus para pregar a mensagem de hoje. E eu quero que ele venha aqui em nome do Senhor Jesus, tá? E nós vamos fazer uma oração com ele. E aí depois você pode sentar, tá certo? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Tenha paciência. Deus tem uma bênção muito grande para esta igreja aqui. E você está incluído nessa bênção. Diga glória a Deus. Você está incluído nesta bênção. Eu acho que você não está ouvindo. Eu estou dizendo que você está incluído no projeto de Deus para ser abençoado. Amém? Então receba o pastor Mateus aplaudindo a Jesus bem forte, com alegria na presença de Deus. Vai na fé. Aleluia. Sem perder muito tempo, vamos abrir nossas Bíblias em João, capítulo 2. Pode ter alguns pensando assim, mas o pastor entrega o altar da igreja no domingo para um menino. Deus usa meninos. Deus usou Davi, Deus usou José, Deus usou Daniel. E Deus também usou Abraão com 100 anos. Então o mesmo Deus que usa meninos, usa velhos também. E esse Deus está aqui. João 2, a partir do versículo 1. Aqui em cima é estranho mesmo. Não está igual aí de baixo. Não chamei, pastor. Glória a Deus. E ao terceiro dia, fizeram umas bodas em Caná da Galileia. E estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada um cabiam 2 ou 3 almudes. Disse-lhe Jesus: enchei d'água estas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feito vinho, não sabendo de onde viera e sem o que sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido então o inferior, mas tu guardastes agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Põe a sua Bíblia no banco, feche os seus olhos, continue em sintonia com o Pai. Senhor, esta é a tua palavra, Pai. É uma palavra viva e eficaz, Senhor, mais cortante que uma espada de 2 gumes, Senhor Deus, que penetra juntas medulas, Senhor Deus. Venha entrar em nossos corações esta noite. Use a minha vida para falar com a tua igreja, Pai. Me esconda, Senhor Deus, atrás de ti. Que aqui não esteja um menino, mas que esteja a tua palavra, o teu Espírito falando com a tua igreja, Pai. Que saiamos daqui transformados e cheios da tua graça, cheios da tua unção, Pai. É o que te pedimos esta noite, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Podem se sentar. Não costumo muito ficar preso a esboço, mas hoje eu quero me ater que tem uma mensagem poderosa para a sua família. Eu quero falar para vocês desta noite, lá de quando Jesus começou o seu ministério, lá nas primeiras obras, Ei, som. lá nas primeiras coisas.
Obrigado, pastor. Aí a gente fica pensando na maneira de como Jesus começou o seu ministério. No primeiro milagre dele, será que não tinha uma maneira melhor? Será que não tinha um milagre maior para que Jesus começasse o seu ministério? Porque Jesus começa transformando a água em vinho em um casamento, em uma festa, lá numa cidadezinha do interior. Quantos já não leram essa passagem? E a gente pensa, será que não tinha um milagrezinho melhor para Jesus fazer? Será que não tinha um milagrezinho mais poderoso para ele começar o ministério? Afinal de contas, estava começando o ministério daquele que seria o homem mais importante do mundo, daquele que seria o homem que iria mudar a história da humanidade, daquele que seria o homem que iria morrer por você na cruz. Será que não tinha um milagre melhor? Por que de repente ele não faz um milagre pirotécnico? Por que ele não faz o sol parar, a terra parar? Ele era Deus. Se ele faz o sol parar, ele ia ser notícia, quem sabe em todos os jornais da época, em todas as revistas, estaria em todos os canais, ele seria popular. Afinal de contas, está na mídia ser evangélico, está na mídia fazer milagre, é comum. Existem homens usados por Deus que fazem braços e pernas crescerem, e Jesus começa transformando a água em vinho. Um milagre que parece uma bobagem, um milagre que parece banal, mas queria mudar a história de uma família. E não é sobre este milagre que eu queria falar esta noite. Não quero me prender a isso. Vamos reler os versículos 1 e 2. E ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus, e foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. Jesus foi convidado. Jesus era o filho da Maria. Eles foram convidados para a festa, eles foram convidados para o casamento. A água naquela noite era imprescindível, o vinho não. O vinho era apenas importante. E vocês devem estar pensando, aonde será que ele quer chegar? No desenrolar da mensagem, vocês vão entender o poder dessa mensagem para a sua família. Porque ele pega algo imprescindível e reduz ao tamanho de algo importante. Ele pega a água e reduz a vinho. Foi isso que Jesus fez. Ele pega aquilo a qual nós não sobrevivemos sem, que é a água, e reduz ao qual aquilo que a gente sobrevive sem numa boa. Aquilo ao qual nós não conseguimos ficar sem, por aquilo ao qual nós sobrevivemos sem. Ou você não consegue sobreviver sem um vinho? Alguém aqui já morreu, sabe de alguém que já morreu porque não tomou vinho? Foi para o hospital porque não tomou vinho? Vinho é algo importante. A água é algo imprescindível.
você não vive sem ela. Tem gente aqui que nunca colocou um gole de vinho na boca e está vivo, sobreviveu. Mas agora experimenta ficar sem água uma semana. Uma semana só. Então o milagre não foi a transformação da água para o vinho, porque isso ia reduzir o imprescindível à qualidade de importante. Esse não foi o maior milagre. Agora, se Jesus tivesse transformado o vinho em água, daí seria um milagre, porque ele estaria transformando algo importante para algo imprescindível. Ali seria o maior milagre. Transformar o vinho em água. Mas o que fez a diferença naquele casamento foi porque Jesus estava lá. O maior milagre se veio porque Jesus foi convidado. Então o tema desta mensagem é: o convidado que faz a diferença. Este é o tema da mensagem. Não é a água que foi transformada em vinho. Não foi a felicidade dos noivos. Não, foi o convidado que faz a diferença. O maior milagre estava presente naquele lugar chamado Jesus. Ele foi o maior milagre daquele lugar. E por que eu quero falar do convidado que faz a diferença? Porque este é o foco da mensagem esta noite. Porque se a gente fizer uma análise da nossa vida, se nós pararmos para pensar na minha e na sua vida, quantas pessoas já não passaram pela sua vida? Desde que você nasceu, quantas pessoas não fazem parte da sua vida? Quantas pessoas não fazem parte do seu dia a dia? Lá no seu trabalho, lá na sua rua, no ônibus que você pega, na igreja que você entra. Quando você vai comprar algo, quantas pessoas já não passaram pela sua vida? E agora eu te pergunto: quantas pessoas foram convidadas para entrar na tua vida e quantas entraram de penetra? Quantas? Se você tiver um tempo, esta semana pega um papel e começa a colocar o nome de cada pessoa que entrou na sua vida. Todas as pessoas que você lembrar, que marcaram a sua vida para o bem ou para o mal, coloque num papel, depois faz uma análise. E vejam quantas pessoas fazem parte da sua vida. Você vai encher folhas e folhas. E você vai ver quantas pessoas fizeram a diferença na sua vida. E quantas pessoas não acrescentaram nada sobre a sua vida. Tenho certeza que você vai olhar para nomes ali e vai dizer: bendita a hora que essa pessoa entrou na minha vida. Vai ter nomes ali que você vai dizer: por que essa pessoa entrou na minha vida? E tem outras que você vai dizer: se não fosse essa pessoa, eu não sei o que seria da minha vida. Eu não sei o que eu faria. Eu não sei qual caminho eu tomaria.
Existem pessoas que entram na sua vida para marcar. Eu tenho certeza que o Espírito Santo está trazendo na sua memória situações da sua vida, momentos que você viveu, pessoas que entraram na sua vida, pessoas que marcaram o seu coração, pessoas que fizeram a diferença. Pessoas que você pode dizer: hoje eu estou vivendo assim por causa daquele erro lá do passado, por causa de um momento que eu deixei uma pessoa entrar em minha vida. Já se passaram 20 anos e eu ainda estou sofrendo as consequências daquele relacionamento. Eu tenho certeza que você está pensando: é verdade, pastor. Quanto tempo eu perdi na minha vida? Quanto tempo eu perdi na minha vida? Só por causa daquele erro. Eu não gosto nem de lembrar porque me dá raiva. E tem pessoas que entram na nossa vida e nós falamos: meu Deus, que bênção, que maravilha. Ai de mim se não fosse aquele momento. Faça uma autoanálise. E você vai vendo amigos que você ama, e depois deles sua vida melhorou ou piorou. O que eles acrescentaram em você? Depois que você começou a se relacionar com essas pessoas, a sua vida melhorou ou ela piorou? O que ela acrescentou em você? Depois que a festa da sua vida começou com esses convidados, o que acrescentou? Quando entraram alguns penetras na sua vida, o que mudou na sua vida? Porque existem penetras que entram na nossa vida, existem penetras que entram nos nossos relacionamentos, no nosso ministério. Essas pessoas te aproximou de Deus ou te distanciou de Deus? O que elas fizeram? Porque nós somos os resultados das nossas relações. Você é o resultado de com quem você se relaciona. A Bíblia diz que as más companhias corrompem os bons costumes, ao passo que as boas restauram os bons costumes. Se as más corrompem, as boas restauram. A maior arma do diabo para desconfigurar a sua vida se chama amizades. Essa é a maior arma de todas. Porque ninguém é alcoólatra sozinho. Hoje eu decidi, vou no bar, eu nunca bebi e vou beber. Ou alguém convidou, ou você foi influenciado. Ninguém mexe com droga sozinho. Ou alguém convidou, ou foi influenciado. Qual é o teu poder de influência dentro da sua casa? Pai e mãe. O que vocês têm influenciado os seus filhos a fazerem? Qual é o teu poder? Você é uma pessoa cheia do Espírito Santo? Ou você é uma pessoa cheia de rancores, de mágoas, de vícios? Tem pessoas aqui que o casamento está acabando. Tem familiares aqui que o casamento está no finalzinho. Está por um fio. Que até um tempo atrás vocês eram unha e carne.
Vocês tinham certeza que viveram uns para os outros. Você brigou com meio mundo para ficar com ele, para ficar com ela. Brigou com o pai, brigou com a mãe. Disse que não podia viver sem ele ou sem ela. Você passou por cima de tudo. E agora vocês se cruzam dentro de casa e não passam de pessoas estranhas. Não passam de desconhecidos. E quando foi que o teu amado ou a tua amada deixou de ser conhecido por você? Desde quando se deu isso? Quando foi que ele ou ela começou a se descolar de você? Nós somos frutos de nossos relacionamentos. Você é fruto dos seus relacionamentos. Esse texto diz que Jesus foi convidado para este casamento. E a presença desse convidado foi que fez toda a diferença. Alguém talvez que não seria notado ali, porque era o primeiro milagre de Jesus. Foi a presença de Jesus que fez com que a festa continuasse, e que continuasse com qualidade. Escuta o que Deus está falando com você. Escuta em que área que Deus está entrando na sua família essa noite. Escuta onde Deus está tocando a sua vida essa noite. Abra o teu coração, não endureça. Porque depois que Jesus transformou aquela água em vinho, os enólogos, as pessoas entendidas do vinho, eles disseram: mas rapaz, todo mundo coloca o vinho melhor primeiro, e depois que todo mundo já está cheio, então eles vêm com o outro e colocam o pior. Já vocês fizeram o contrário. Vocês deixaram o melhor para o final. Os entendidos de vinho daquela época devem ter pensado assim. Porque o costume é pôr o primeiro, o melhor vinho. E quando as pessoas já estão fartas, então se coloca o pior. Mas naquela noite, naquela festa, o melhor veio depois. E o casal não entendeu nada, porque aquilo não estava no contexto da festa. Eles não tinham noção de quem eles tinham convidado. Eles não tinham noção de quem era o filho da Maria. E tem muita gente sentado aqui que também não tem essa noção. Você não tem noção do Jesus que você serve. Você não sabe que Jesus reserva o melhor para o final. Porque você se contentou com o bom. Esqueceu que o melhor de Deus vem depois. E o melhor veio depois porque Jesus tinha metido a mão naquele negócio. Foi Ele que colocou suas mãos ali. E tudo que Jesus coloca as mãos se torna melhor. Quando Jesus botar as mãos no seu casamento, ele se tornará melhor. Espírito Santo está nesse lugar. Eu posso sentir a presença dele aqui.
Aquilo que ia se tornar em vergonha, se tornou em glória. Aquilo que ia se tornar em desonra, se tornou em dupla honra. Por quê? Qual foi o motivo? Porque Jesus, Ele fez a diferença naquele lugar. Porque Ele foi convidado. O que a presença de Jesus trouxe para aquele casamento? O quê? Primeiro, Ele trouxe honra para a família. A primeira coisa que a presença de Jesus trouxe foi honra para a família. A honra para a família foi a essência do milagre de Jesus naquela noite. E não foi a transformação do vinho, foi a honra. Naquele tempo, os casamentos, eles duravam 6 dias até 9 dias. E era dia e noite, de manhã e de tarde. De 6 a 9 dias, se comemorando o casamento. Uma semana dando churrasco. Uma semana tomando Coca-Cola. Uma semana tomando vinho. Salgadinho para todo mundo. De 6 a 9 dias, direto. Já pensou uma festa assim? Naquela época, quando alguém fosse se casar, eles não poderiam fazer como nós. Lá é diferente. Nós vamos casar, então nós fazemos uma lista de amigos e mandamos fazer o buffet para 100, depois para 200, depois para 300. Não é assim que funciona. A lista só vai aumentando. E quando a gente olha a nossa lista, já tem 500. Aí é na hora de você começar a cortar da lista. Então você começa a ver gente ali e começa a filtrar as pessoas. Esse daqui não pode. Esse daqui não é tão amigo assim. E você começa a cortar as pessoas. Este foi no meu aniversário e não levou presente para mim. Esse virou a cara para mim. Esse já não é tão chegado. E você vai reduzindo. Porque não dá para convidar todo mundo. Mas lá não. Lá tinha escolha. Quem vai casar chama todo mundo. Chama toda a vila. É festa para todo mundo. Agora aqui é que entra a história do vinho. Porque vinho, na história judaica, significa honra, significa alegria, prosperidade. Vinho simboliza dignidade, simboliza um monte de bons adjetivos. Não foi à toa que Jesus celebrou a ceia com vinho, porque naquele momento havia dignidade naquele lugar, havia honra naquele lugar, havia alegria naquele lugar. É o que faz a diferença. E aqui entra o milagre. Porque quando um casamento acontecia naquela época e acabava o vinho, o término do vinho era a maior ofensa para a família, era a maior desonra para a família. Podia acabar a carne, podia acabar os salgadinhos, podia acabar a música, mas o vinho não. O vinho jamais poderia acabar.
Aquele casal que convidou todos os seus convidados, e no meio da festa acabou o vinho, ele fica marcado. E marcado por quê? Pela desonra. Seria um casal desonrado. Seria blasfêmia. Seria uma afronta com os convidados. Agora a gente começa a entender por que que Jesus começou o seu ministério transformando a água em vinho. Qual foi o motivo? Por que que o vinho não podia acabar? Porque se o vinho acabasse, aquela família já estava começando debaixo de desonra, debaixo de uma maldição social naquela época. Por isso que Jesus entra naquela história. Aquela família ia ser vista como uma família maldita. Quando Jesus transforma a água em vinho, ele não estava com a intenção de encher a cara de ninguém naquele dia. Não era essa a intenção de Jesus. A intenção de Jesus era porque uma família não pode começar debaixo de uma maldição, porque família está no coração de Deus, está nos planos de Deus. Quando Deus formou Adão e Eva no jardim do Éden, Ele formou uma família. Ele formou a sua família. A sua família é plano de Deus. Satanás diz para você que foi um erro, que foi uma escolha errada. Mas Jesus diz para você esta noite: eu transformo água em vinho, eu trago a honra, eu trago a dignidade, eu trago aquilo que você precisa. É por isso que Jesus começa o ministério dele dentro de uma família, porque este era o sonho de Deus. Olha o poder dessa passagem. Jesus veio trazer a redenção, e a maior redenção de Jesus é a tua família. O teu maior bem, que são os seus filhos, é o bem dele também. Jesus tem prazer em ver uma família restaurada. Eu tenho certeza que tem pessoas sentadas aí precisando de uma restauração na família, que está com a família destruída, que está com os planos mortos, com os sonhos acabados. Eu tenho certeza que tem pessoas sentadas aqui e está passando um filme sobre a sua cabeça. Tem famílias aqui, tem pessoas que estão vendo suas famílias irem pelos vãos dos dedos, e você já fez de tudo, e tudo que você fala sai mal entendido, tudo que você tenta consertar sai errado. Jesus vai restaurar famílias essa noite. Ele vai restaurar famílias essa noite. O convidado que faz a diferença está nesse lugar. É Ele que veio para cá.
Tem gente aqui que penetra, entrou na sua casa e acabou com sua festa. Convida Jesus para entrar na sua casa. O convidado que faz a diferença na sua vida. O convidado que restaura o seu casamento. O convidado que salva os teus filhos. E como Ele restaurou a honra daquele casal, Ele vai restaurar a tua honra, a honra da tua casa. Ele pode fazer muito mais do que você pensa. Ele pode fazer muito mais do que você imagina. Ele é muito mais daquilo que você pensa em vir na igreja e sentir um arrepio. Arrepio, um vento frio te dá. Para que serve uma unção, se não para uma transformação? A diferença de um crente com um ímpio tem a ver com a sua relação com a sua família. Essa é a diferença de um para o outro. A maioria de nós pensamos que nós somos o povo de Deus, e os ímpios, eles são o povo do diabo. É assim que muitos de nós pensamos. Isso que está dentro da nossa cabeça. Mas por quê nós pensamos assim? Qual o motivo? Porque nós mudamos de religião? Porque hoje você é crente? É por isso que você é de Deus? Esse é o motivo de você ser de Deus? Agora, se você for analisar a vida de muito crente por aí, é pior do que de muito ímpio lá fora. Será que alguém que está aqui hoje já levou algum calote de crente? Não precisa responder. Será? E se eu fosse perguntar aqui para muitos filhos que estão aqui, sobre os seus pais, pais cristãos, mães, e eu perguntasse como são os seus pais dentro de casa, e se eu perguntasse para os pais como são os seus filhos dentro de casa, porque na rede é uma bênção, na oração cai no poder, mas e dentro de casa? Porque a gente acha que ser de Deus basta nós mudarmos de religião e carregar uma plaquinha escrito cristão, mudar de roupagem, mudar de linguagem, porque antes eu dizia bom dia, hoje eu digo a paz seja convosco. Isso é que é ser de Deus? Porque antes eu ouvia Jota Quest, eu ouvia Skank, mas hoje eu ouço Kleber Lucas, Jesus Culture, e eu sou de Deus por isso. Glória a Deus por mim, pela minha vida, porque eu sou cristão. 1 Timóteo 5,8 diz: se alguém não cuida dos seus, principalmente os de sua família, nega a fé e é pior que o infiel. O que Deus está querendo dizer aqui, o que Jesus queria falar, é que Ele sabe quem é dele olhando para a sua família. É isso que Ele queria falar. Ele sabe quem é dele. Não adianta vestir uma roupagem de cristão, não adianta mudar de religião,
Não adianta cair na unção e não sofrer uma transformação. Não adianta. É por isso que ele começou o seu milagre dentro de uma família, porque tem muita gente aqui querendo fazer a obra com a sua família toda arrebentada. Quer cuidar dos de fora, mas não cuida dos de dentro. Quer cuidar da vida dos filhos do outro, mas não cuida da vida dos seus filhos. Que Deus é esse que você serve? Que Jesus é esse? O que Jesus queria falar naquela noite é: não desista da sua família. O seu ministério, primeiro é sua família. É a sua família e não a minha. E não a família do pastor, é a sua. Cuide da sua família e deixe a família do pastor que ele cuida. O maior projeto que Deus tem para você começa dentro da sua casa. Segunda coisa que a presença de Jesus trouxe foi tornar o impossível uma possibilidade. No versículo 3, a mãe de Jesus constata que tinha acabado o vinho naquele lugar. A história foi para desesperar. Os convidados tomando e se alegrando. E de repente acaba o vinho. E eles começam a olhar uns para os outros. E falam: o que aconteceu? Nós não calculamos certo. Nós fizemos todo o cálculo. E alguém vira e fala: mas vocês não contavam que o Pedrão vinha. E ele bebe muito mais. Você não contava que entraria penetra na festa. E eles se perguntam: e agora? O que vamos fazer? E agora? A desonra está instalada. Ninguém podia fazer nada. Tinha acabado o vinho. Não tinha onde mais buscar o vinho. Estamos diante de uma impossibilidade. Só que Jesus estava lá. No meio da impossibilidade, Jesus estava lá. O filho da Maria estava sentado naquele lugar. Ele foi convidado para aquela festa. Maria sabia o filho que tinha. Ela sabia para que ele foi chamado. E ela diz: meu filho, o vinho acabou. Ela recorre a ele. O casal vai ser julgado pela sociedade agora. Eles vão ser desonrados. Um casal novo vai começar debaixo de uma maldição. Faça alguma coisa. Jesus estava naquele lugar. Jesus chama os empregados e diz: tragam talhas. E ele toca nas talhas e peça para que leve ao o mestre Sala. Ele prova e diz: aonde foi que vocês acharam este vinho? Que especiaria, que raridade é essa? Porque tudo que Jesus toca é diferente. Tudo que ele toca tem um gosto diferente, tem uma tonalidade diferente, tem uma essência diferente. Não teve tempo de vocês buscarem vinho.
Mas Jesus estava lá. Jesus transforma o impossível numa possibilidade. Ele transforma a desonra em honra. A possibilidade da vergonha era muito grande naquele lugar. Mas Jesus estava naquele lugar. E existem algumas passagens na Bíblia que poderiam ter se tornado catástrofes, mas que mudaram porque Jesus estava lá. Ai de Lázaro se não fosse Jesus. Quando ele morre, Jesus estava lá. A filha de Jairo, Jesus estava lá. O menino lunático, Jesus estava lá. A mulher do fluxo de sangue, Jesus estava lá. Jesus está aqui. Quando você sair daqui, Ele vai estar com você, na sua casa, na sua família. Aonde você for, Ele vai estar. Coloque-se de pé. Esta é uma mensagem para você mudar a direção da sua família. Essa é uma mensagem para você convidar Jesus para a sua festa, para que Ele seja o convidado especial da tua casa, para que Ele faça a diferença na tua vida, na vida dos teus filhos, porque nada muda enquanto você não mudar. Vou passar a palavra para o nosso pastor, para que ele ore por nossas famílias. Pastor. Glória a Deus.